confronto e construir um 3-0, um 4-0. Outra coisa é você entrar com o adversário sabendo que está ganhando por 3-0, né? O contexto é diferente. Mas são poucos resultados, né? E o morro hoje para o Atlético subir é muito alto lá no Independência. Tem uma frase muito óbvia do futebol, mas que ela faz sentido, né? Aliás, as coisas óbvias costumam fazer sentido, né? Elas são óbvias justamente por isso. É muito diferente você fazer 3-0 de precisar fazer 3-0, né? Perfeito. Você entra em campo 0-0, qualquer resultado valendo, as coisas vão acontecendo, você está bem e tal, pá, apareceu um 3-0. Agora você entra em campo e fala assim, se eu não fizer 3-0, já era. É o outro, né? Até porque o outro time passou uma semana se preparando para entrar em campo com uma vantagem de 3-0 já garantida. Para não tomar 3. Para não tomar 3, que é completamente diferente de um jogo em que as estratégias podem surpreender, como surpreendeu a entrada do Pedro Rocha no primeiro jogo. Bom, mas o eu acredito do Atlético, já houve, eu acredito em outros clubes, né? O Fluminense, da primeira década desse século, né? Teve a questão do eu acredito na Libertadores contra a LDU, enfim. Mas o eu acredito que ficou marcado da torcida do Atlético, ele tem a ver com jogos decisivos de Libertadores e de Copa do Brasil. Nenhum deles envolveu o Cruzeiro, mas os placares são realmente impressionantes, né? Bom, aí a gente não está falando de placar, número de gols, mas a gente está falando da forma como o Atlético conquistou a classificação em cima do Tijuana nas quartas de final da Copa do Brasil com o milagre de São Vítor, né? Essa defesa com o pé aí que faz a bola sair pela lateral. É o último lance do jogo, praticamente. 42 do segundo tempo, depois disso aí acabou o jogo. Né? Tinha mais o que fazer. Teve a semifinal contra o Newell's Old Boys. Uma vitória de 2-0 que levou o jogo para os pênaltis. Vitória por 3-2. E mais uma vez contra o Olímpia. O resultado foi o que precisava. Foi um 2-0. Né? O jogo foi para os pênaltis. E o Atlético levou de novo, quer dizer, a conquista da Libertadores foi praticamente toda ela, em cima da dificuldade, né? Olha o gol do Léo Silva aí, que leva o jogo para os pênaltis contra o Olímpia. E esse chute na trave dá o título ao Atlético. O jogador do Olímpia, acho que é na prorrogação, no segundo tempo, o Henrique vai me ajudar, com um gol aberto. Ele cai, ele tropeça. No segundo tempo, o Tanque Ferreira, que jogou no Botafogo depois. Foi ele. Exatamente. O Vitor saiu para tentar cortar, o Tanque corta o Vitor, fica com o gol aberto, mas escorrega. Um lance milagroso. E os placares mais elásticos são dessa Copa do Brasil aí, que o Galo também ganhou, aliás, batendo o Cruzeiro na final, né? 4-1 em cima do Corinthians e 4-1 em cima do Flamengo. Nos dois casos, o Atlético tinha perdido de 2-0 e tomou o primeiro gol do jogo de volta. Ou seja, a vantagem do adversário estava em 3 gols. E o Atlético fez 4 em sequência. E tinha o gol fora de casa ainda. E ainda tinha gol fora de casa. Não levava para os pênaltis 3-1. Precisava realmente do quarto gol. Tinha que fazer 4-1 para passar, senão nem ia para pênaltis. Ou seja, o Atlético tem um histórico recente de eu acredito, o Henrique. Só não é contra o Cruzeiro. Só não é contra o Cruzeiro. A final contra o Cruzeiro em 14 foi uma final tranquila. O Atlético venceu a ida e depois ainda venceu a volta. Mas um detalhe, né? Alguns jogadores do atual elenco, Barreto, seguem, né? Ou melhor, estiveram em 14, estiveram em 13. O próprio Vitor, o Hever, que acabou de voltar, o Luan, que foi determinante em 14. Então, acho que existe essa mística. É lógico que isso vai entrar no vestiário também. Mas dessa vez se depara com o Cruzeiro. E outras duas estatísticas também que chamam a atenção para a dificuldade do resultado que o Atlético precisa buscar hoje. O Rodrigo Santana tem pouco tempo de trabalho, mas só ganhou um jogo com um placar acima de 3 gols de diferença. Uma goleada contra o CSA no Campeonato Brasileiro, e aí jogo de Campeonato Brasileiro, um jogo em casa, no Independência, mas um jogo sem a questão do mata-mata. E o Mano Menezes, pasme-se, nesse trabalho todo do Cruzeiro, só perdeu por 3 ou mais gols de diferença uma vez. Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, recente. Né? O jogo no Maracanã, 4-1. Então é muito difícil fazer gol nesse time do Mano. O Mano parece que pode ter consertado a defesa, pelo menos a amostragem que a gente tem nesses 2 jogos. Contra o Atlético, quinta passada, a defesa jogou muito bem, não sofreu gol. Contra o Botafogo também não sofreu gol. Foi um jogo com a cara diferente. Mas é muito difícil vazar a defesa do Cruzeiro, que sustentou os 2 títulos de Copa do Brasil, né? Com o Dedé, Léo em bom dia, o Fábio, que para mim é um ótimo goleiro. Então é uma tarefa dificílima. Vai ser um jogo extremamente complicado para o Atlético. Se o Galo passar, vai chegar com muita moral para pegar Palmeiras ou Inter. E se o Cruzeiro passar, também com muita moral, porque parece ter se recuperado depois daquele mau momento antes da Copa América. Venceu bem a ida. Se confirmar a classificação, chega fortalecido para uma semifinal.
E se o Galo acredita, o Cruzeiro é cabuloso. Esse foi o tema que permeou a entrevista coletiva do Egídio. Vamos dar uma olhada. O brasileiro, acho que não é o momento da gente falar. Nós estamos véspera de uma decisão muito grande, que é clássico. Então, a gente deixa para poder falar isso na quinta, sexta-feira sobre o brasileiro. Então, mas que para o mata-mata nós estamos muito fortes aí. E que esse ano aí nós vamos provar mais uma vez que o Cruzeiro ele é cabuloso. Para você, qual que é o significado de cabuloso pensando da forma que ele é utilizado aí com o Cruzeiro? Eu vejo na forma de falar, tem uma palavra que a gente usa muito no Rio, né? Sinistro, né? Dentro de campo. O Cruzeiro, quando entra de campo, fala o Cruzeirão cabuloso, o Cruzeirão sinistro. Mas se a gente for pegar o lado coloquial da palavra, que está no dicionário, é algo que traz azar. Para você é melhor ficar com a primeira definição, então? Claro, como eu falei, vai pegar esse cabuloso do lado bom, né? O lado bom, porque você olha pro Cruzeiro, você vê a imagem do Cruzeiro, ela resplandece, né? Então, não tem nada de azar, acho que pelo contrário, o Cruzeiro ele é muito abençoado. Legal como o futebol faz isso, né? Eu peguei aqui, já que ele citou o dicionário, eu dei uma olhada aqui, só tem palavra de sentido negativo, ó, que traz ou tem azar, azarento, que aborrece, maçante, desagradável, antipático, complicado, obscuro. E aí o torcedor vai e transforma tudo isso num jeito legal de tratar o seu time, né? Cruzeirão cabuloso, né? Vira uma coisa legal. Eu acho que é isso tudo pro adversário, né? Nas Copas tem sido isso tudo pro adversário, né? Tá certo. Cruzeiro, quando entra em campo Copa do Brasil, são 2 títulos seguidos, é o maior campeão da competição. O Egídio muito identificado, né? Um cara que incorpora isso, acho que é algo que também faz parte do torcedor cruzeirense. O cruzeirense aqui, desde há pouco tempo, né? Começou a chamar o Cruzeiro realmente de Cruzeiro cabuloso. E vai levar isso para campo na partida de hoje também. É um time que é muito copeiro e tem crescido, tem sido um incômodo para os adversários. Acho que se encaixa muito nisso. E o Cruzeiro vai tentar fazer valer hoje à noite de novo. Valeu, Henrique. Obrigado pela participação no Redação. Nós vamos agora até Salvador falar com o Thiago Mastroianni. Torcedor do Bahia também tem um jeito legal de se referir ao seu clube, mas nós não vamos dizer nesse horário não, né, Thiago? Bom dia, bem-vindo à Redação. Fica só no Bora Bahia que tá bom. Tudo bem, Marcelo? Grande abraço para você, bom dia. Também pro Charles, pro Losetti. Pois é, BBMP, fica melhor assim, né, não, Marcelo? BBMP fica mais soft, mais suave. Mas certamente o torcedor do Bahia vai soltar